Fala, gente! Bom dia, dá bom dia pro pessoal aí que ela vai mamar aqui. Bichinha tava aqui, tava. Vai chegando aí quem tá no ao vivo, mais um devocional. A fé se aprende. Você que tá no gravado, um beijo no seu coração. Tô aqui com a Betininha coladinha na videira. Coladinha na videira. Desculpa o atraso aí. Né, bebê? A cara da mãe, gente. Ela mandou bom dia pra vocês, viu? Dani Nakamura, Milena. Vamos chegando todo mundo aí. Ô, Bru, passar ela pra você. Oh, meu Deus do céu. Ó, você vai tomar TT agora, tá? Viu? Tó. Dá pra mãe aqui. Isso. Lindinha do pai. Ô, gente, vocês estão escutando bem aí? A gente tá... Bom dia. Carol Testoni, Ana Carol. Gente, tudo bem a gente fazer um devoque aí com um chorinho do lado, né? Ela já vai acalmar. Porque tá escrito. Tá escrito que a criança para de chorar quando acontece algo. Quando acontece o quê? A criança acordou, tá chorando. O que é? Provavelmente. Nem sempre é, mas provavelmente. Tá estourando um pouco aqui, mas não tem problema não. Vamos que vamos. Odelei, Cíntia Santiago, Dave. Tá escutando? Ô, Carolzinha, você é top. O som tá ok, Carolzinha? Mamar, é isso aí, ó. Mamar. Ó lá, que a Milena escreveu, que a Gines Polo escreveu. Milena, minha irmã, um beijo no seu coração. Se Lalinha estiver aí, um beijo também pra você, Lalinha. Peguem sua Bíblia, por favor. A Bíblia diz, o salmista, eu não sei se foi Davi que escreveu, mas o Salmo 131, até coloquei nos stories ontem, a foto da Betina nos braços da mãe, depois de mamar. Rapaz, mas antes de mamar, a Betina tava histérica. Antes de mamar, nem sempre o choro é fome, mas boa parte dos choros ao longo do dia é fome. É ou não é? Boa parte dos choros, quem é mãe aí sabe. A gente tá vivendo isso aqui agora, nossa primeira filha, Betina, pra glória de Deus. Graças a Ele. Nem sempre é fome, mas a maior parte dos choros é fome. É ou não é? Beleza. Então, a criança ela entra com fome. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar o alimento para ela. Ou vai dar o peito, ou vai dar a fórmula, né? Cada mãe vive o seu processo. No caso, por exemplo, agora, a Betina tá mamando no peito. Então, quando a criança tá mamando no peito, tá rolando um outro passo. Ela entra de um jeito. Agora ela está processando, ela está se alimentando. É isso, pode ser. Por exemplo, de madrugada foi cocô. Cocô arrasador, Betininha fez hoje. Papai trocou às 4 e ela vai cacetada da manhã. Então, ela tá agora no processo. Bruno, mas você não gosta de falar processo. Eu não gosto mesmo. Desde que? Quando eu sei que vai terminar ali e ela vai ficar de uma outra forma. Aquietada. E tá escrito na Bíblia, por isso que a Bíblia é top demais. Então a criança ela entra com fome, ela faz o processo de mamar com a mãe, a conexão com a mãe, processo de conexão com a mãe, se alimenta e sai de uma outra maneira. Não fica no processo, sai. Entrada, processamento e saída. E a Bíblia diz isso, traz esse paralelo para nós, porque isso daqui é um alimento. Eu queria que você pegasse sua Bíblia. Isso aqui é um alimento. E aí o salmista, no Salmo 131, escreve, assim como. Então agora você entrou de um jeito aqui no devocional. Já começamos. Você vai abrir sua Bíblia aí. Se você não tem, eu te encorajo a comprar. Se você comprar, manda uma foto que eu fico muito feliz. Manda uma foto no direct. Família JC. Fridinha tá aí, Jacilene, Fran, Cláudia, André Goulart, Sabrina,
Tiago, todo mundo colado na videira, Reinaldo, Lugarrido, né? E os demais eu já dei bom dia. Então isso aqui é um alimento. Eu entro de um jeito, antes de ler a Bíblia eu estou de um jeito. Quando eu pego a Bíblia, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou me alimentar, eu vou processar aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que Deus está falando com você. Por isso é importante a gente aprender. A fé se aprende, irmão. A palavra de Deus se aprende. Para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha entendimento. Falamos sobre isso ontem. Ou seja, trazer para a nossa vida real uma fé viva e uma fé prática. E praticar, viver ela. Então, assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, ou seja, uma criança que acabou de amamentar, assim é minha alma, o salmista escreve isso. Algumas versões, eu até coloquei nos stories, diz, assim o meu coração está calmo, não, assim a minha alma está aquietada. A original, a tradução original é alma, não coração. Alma aquietada. Você quer ter sua alma aquietada agora? Sim ou não? Porque é o momento de se alimentar. É o pão nosso. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios. Eu vou fazer junto com vocês aqui o devocional. Essa noite foi uma noite pauleira. Eu vou querer até escrever aqui com vocês, nesse momento de estudo. E eu sempre encorajo vocês, a gente está junto aqui no Cola na Videira. Tem alguém aí pela primeira vez? A 360, desde o dia 18 de março de 2020. Pega seu papel e sua caneta. Uma criança após a mamada, ela fica desmamada no colo da mãe. É assim que Deus quer que a gente faça. Ao se alimentar da palavra de Deus, a gente pode se lançar nos braços do Pai Nosso. Por isso que Jesus ele disse, pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia. O pão é para semana. O pão é para o mês. Nem pão francês fica bom no dia seguinte. Ainda até que você come no dia seguinte. 2 só o jumento aqui come, né? Mas 3 dias não dá para comer mais. Nem se esquentar, jogar na frigideira. Nem o pão francês. Ou quem tá aí na Bahia, quem tá em Vitória da Conquista, Suíça da Bahia, onde meu pai mora e onde eu morei durante 8 anos da minha vida, pão de sal. Nem pão de sal fica bom no dia seguinte. Não é bom pão fresco? Por isso que Jesus disse, pão nosso de cada dia. E Jesus também disse de que ele é o pão nosso, ele é o pão. Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. Sabia disso? Jesus, olha lá, Bru Fagundes. Ô Bru Fagundes, é pão de sal ou não? Escreve aí no chat pra mim. É pão de sal ou não é? Pão de sal fica bom no dia seguinte? Quem é da Bahia sabe, pão de sal é pão francês aqui em São Paulo. Pãozinho de leite lá na Bahia é bom demais também, viu? Eu gostava mais do pão de leite. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu só estou dando uma introdução para a gente fazer a oração, da importância de todos entenderem dessa sala e relembrar para quem já sabe dessa informação, já tem esse conhecimento, mas sempre é bom, importante a gente relembrar, porque a gente esquece. Palominha, Lumaiuma, pão cacetinho ou pão de sal, é isso aí. Cacetinho eu nunca falei. Pão de sal. Aqui em BH também é pão de sal. BH é pão de sal, é? Minas Gerais? Pão de sal também. Às vezes eu chego aqui na padaria de São Paulo e falo assim, vê um pão de sal aí, filha? Aí sempre tem uma conterrânea da Bahia e fala, tem sim, peraí. Jesus, na oração do Pai Nosso, que ele instituiu, disse, pão nosso, a oração pão nosso de cada dia. Então o pão é de hoje. E ele é o pão da vida, porque ele disse, está escrito no livro de João, eu sou o pão da vida.
E é com ele que a gente se alimenta. E quando a gente se alimenta dele, a gente termina, a gente sai dessa mamada, como a gente está dizendo aqui, como Betina está mamando ali, desmamado, aquietado. A nossa alma fica aquietada nos braços do Pai Nosso. Deu para entender, gente? 3 pessoas aí falam assim, eu entendi. Você percebe como está tudo conectado? Como é simples, mas ao mesmo tempo profundo? É importante a gente ter essa consciência e pela fé desejar, Deus vai falar comigo, o pão nosso, o pão da vida é Jesus, vai me alimentar nesta sala, nesta live e nesta gravação que está aí no gravado. Ele vai me alimentar agora, eu creio. Antes de ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, eu creio. Você tem que dizer aí, eu creio. Eu quero, eu desejo. Então Jesus, fica à vontade nesse meio. Essa sala é sua, o Cola na Videira é seu. Estamos aqui por você e para você. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando a sua palavra e de aprender junto com as pessoas que estão aí no ao vivo e no gravado. Você garante, Jesus, que você está aqui presente porque tem muita gente reunida em teu nome nesse exato momento. Então fala conosco, Jesus. Que seu Espírito flua aqui nessa sala e todos possam sair daqui com a fé ativada. Que todos possam sair daqui com uma resposta. Que todos possam, acima de tudo, ainda que não tenha uma resposta, ainda que não tenha um direcionamento, mas que saia daqui como uma criança desmamada. A alma vai sair daqui aquietada em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ô Sônia, aí você vai escrever assim, ó. Eu quero porção dobrada do Espírito. Eu tenho certeza que um cara aí, japonês, que é mais ou menos japonês, mas é da família japonesa, vai escrever também. Ele sabe. Ele vai escrever já já. Escreve aí. Eu quero porção dobrada do Espírito. O Espírito de Jesus. É o Espírito Santo. É o que ele entregou na cruz pra gente. Melhor presente não há para aqui e agora. A cruz entregou isso. O processo da cruz que já terminou, que já foi. Ou seja, Jesus vive. Entregou para nós o Espírito dele. E um cara, um grande profeta, eu amo a história desse profeta, Eliseu. O profeta anterior, Elias, perguntou para Eliseu, ó, eu vou embora, hein? Acabou meu job aqui na terra. E o que você deseja? E ele falou, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Dani Nakamura. Olha lá, todo mundo escrevendo, é isso aí. E quem entrega, a Bíblia diz, é Jesus. A gente não precisa se preocupar em como, a gente só precisa pedir. Amém? Então, eu creio que você vai sair daqui como a Betina vai sair, com a alma aquietada. Uma criança desmamada nos braços da mãe. Paulo, o apóstolo Paulo, escreve o seguinte: o Deus, com letra minúscula, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É muito forte esse versículo, gente, pelo amor de Deus. Tem muito ensinamento só aqui nesse versículo, cara. Eu tenho absoluta fé de que algo novo vai vir na sua mente, você vai ser despertado. Porque muitas pessoas estão escrevendo nesse chat que quer porção dobrada do Espírito Santo. Isso já é uma materialização do que vocês querem. E Deus quer mais ainda. Ah, é? Eu acho que o Pai está lá realmente. Acho, não, tenho certeza. Ele olha para o céu, ele olha para a terra, ele olha para o lado direito, está Jesus. Porque Jesus está ao lado direito do trono do Pai. E aqui nós não estamos sozinhos. Deus está aqui em espírito, querendo fazer morada dentro de você. Nós podemos ser templo do Espírito Santo. Templo de Deus, Deus dentro de nós. Deus não está mais fora, Deus está dentro. E Ele vai fazer, eu vou dar entendimento para essa galera. Que a grande chave aí dessa palavra de hoje é entendimento.
O entendimento faz com que a gente consiga. O entendimento que vem do alto. A glória é do alto, não é nossa. Não tenta ler a Bíblia na força do seu braço. Você não vai conseguir. No máximo você vai ter conhecimento técnico, teórico, histórico. Isso aí é para sua vaidade, para minha vaidade. Não é isso não. O entendimento ele é espiritual. E você sabe que não vem de você. Isso que é o mais legal. Quando vem do alto, você sabe que não vem de você. Vem do alto. E o entendimento faz com que a gente pegue essa palavra e se aplique no nosso dia. Na nossa vida, na vida real. Então, olha só. Vamos por partes. Pega seu papel e sua caneta. Materializa os aprendizados aí. Esse é o primeiro passo, tá? Ó, Paulo, vamos começar de baixo para cima? Eu vou ler de novo. E a gente vai de baixo para cima. Ó, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Me responde aí no chat. Agora eu tô com um pouquinho mais de tempo hoje e eu queria que vocês... Eu quero ir junto com vocês aqui hoje. Como a gente já fez várias vezes. Como eu queria ver o rostinho de vocês, mas Deus ainda quer que a gente fique apenas no online. Quem é a imagem de Deus? Jesus. Aí. Quem diz isso? É o Bruno? Aí você vê que tem uma palavrinha aqui forte. Descrentes. Descrentes vem de crente. Se você for dominada, se você tiver um entendimento dominado pelo Deus deste mundo, o Deus com letra minúscula, você vai falar assim: ih! Você é aquela pessoa que, se você não fala, você pensa: ih, lá vem o crente, o religioso. Não, crente é quem crê, irmão. Esquece isso, por favor. Se há alguém nessa sala aqui que é bloqueado religiosamente, esquece isso. Essa fé não pode ser fanática. Essa fé, ela tem que ser prática. Vida eterna, irmão. Livre. Colado na videira. Guiado por Jesus. Por quê? Ele é a imagem de Deus. Está escrito. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Se ele é a imagem de Deus, a gente tem que lembrar lá em Gênesis. Lá em Gênesis, a gente tem que lembrar. Olha o que a Frida escreveu, que é onde a gente vai entrar agora. Jesus reflete o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Eu amo esse versículo porque o Felipe falou para Jesus: Jesus, mostra o Pai e isso nos basta. Mostra esse Deus Pai. Talvez seja, até você queira, né? Eu quero ver esse Pai nosso. Aí Jesus, ele disse: olha para mim. E por que Jesus disse: olha para mim? Para agora, o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus na terra, ele escreveu no livro de 2 Coríntios para uma galera que morava numa cidade chamada Corinto. Por isso que é Coríntios, pessoas que moravam em Corinto. Ele falou: Jesus é a imagem de Deus. E não é ele falando. Você sabe, toda a escritura é inspirada por Deus, guiada pelo Espírito Santo. Ou você crê que foram homens que escreveram? Eu também achava que eram homens que escreveram. Fique em paz. Vai chegar um dia que os seus olhos vão ser abertos. Meu Deus, é a boca de Deus falando comigo. Testa, pede. Você vai ver uma experiência de fé. Ó, então, aí a gente volta lá para Gênesis. Quando Deus criou o ser humano, biblicamente, o que a Bíblia diz? Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa. Está escrito. Se a Bíblia diz que façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança, é porque tinha gente aí, não tinha uma pessoa só não. Quem é esse nossa? O Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Deus, ele é único, porém ele é revelado. Ele é como três
pessoas. Em uma. Para ficar talvez claro de você entender. Mas o fato é de que o ser humano foi feito imagem e semelhança antes da queda do homem, quando tudo era perfeito, quando tudo era muito bom. O ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Quando Adão e Eva tomam uma atitude desalinhada com o Criador de todas as coisas, eles vão por um caminho, e a gente sofre a consequência disso até hoje, vão por um caminho distante de Deus. Eles perdem essa imagem e semelhança. Por quê? Entrou o pecado, a falha no sistema ser humano. Eu quero ser humano, mas existe uma falha no meu ser. Existe uma falha no meu ser. E aí eu não consigo ser humano. E aí, há 2000 anos atrás, Jesus desceu na terra. Jesus desceu na terra. Imagem de Deus, como a gente leu. A imagem de Deus. Para que a gente possa também ser a imagem de Cristo. Por isso que esse apóstolo Paulo, ele fala, então anota aí. Eu quero ser imitador de Cristo. 3 pessoas escrevendo para mim no chat. E você que está no gravado, escreve aí no chat também. Se engaja aí, moça. Bora. É como se você estivesse ao vivo. Não se preocupa não. Tá? Você aí, nas plataformas gravadas, escreve. Eu quero ser imitadora de Cristo. Eu quero ser imitador de Cristo. Imitador. Está escrito na Bíblia. Seja um imitador de Cristo. É muito forte isso. Eu quero ser imitadora de Cristo. Eu quero ser imitadora de Cristo. Essa é a capacidade que Deus quer colocar em nós. Agora tem uma grande chave que eu quero compartilhar com vocês. Sobre olhos. Olha só. Então, o primeiro entendimento de hoje é de que Jesus é a imagem de Deus. De acordo com o que está escrito. 2. O Deus deste mundo. O Deus com letra minúscula. Você viu aí na Bíblia que está escrito o Deus deste mundo? O Deus deste mundo. Então existe um Deus nesse mundo. Com letra minúscula. Que não é o Deus revelado por Jesus, o nosso Pai. Com letra maiúscula, né, filho? Existe um Deus deste mundo. Não se preocupa não, mas é o próprio diabo, tá? Existe um cabeça nesse mundo. Mas nós estamos preocupados ou querendo ser imitador daquele que é o cabeça da eternidade. Rei da glória, Jesus. Então, existe milhões de pessoas, e eu era uma dessa, Bruna era uma dessa, que era o quê? Cego para este entendimento. Cego pelo Deus deste mundo. O Deus desse mundo cegou o entendimento do Bruno e da Bruna até 30 e poucos anos. Ele cega a gente. E quando a Bíblia diz aqui que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, a pessoa não consegue crer. A pessoa não consegue crer que Jesus está vivo, irmão. Se você não crê que Jesus está vivo, você nunca vai romper na fé. Porque o apóstolo Paulo escreveu, né, na Bíblia, está escrito. Se Jesus não vive, então essa fé é morta. Então nada do que a gente está fazendo aqui faz sentido. Mas como a gente vê a glória dele, o resultado, os testemunhos, as mudanças de vidas, os resgates, as reconciliações, as curas. Pô, minha filha está aqui, cara. Minha filha está aqui porque Jesus vive. A minha família está de pé, estabelecida na rocha, porque Jesus vive. Agora, o cara que é descrente, o cara que não consegue enxergar Jesus vivo, ele não tem esse entendimento. E a gente tem que respeitar isso, cara. Porque eu também não tinha. Então nunca tente colocar na cabeça de alguém, até porque quem dá esse entendimento, quem abre os olhos para isso é o próprio Jesus através do Espírito Santo. Pede que pronto. Assim, eu vejo essa galera, um dia eu escutei isso, essa fé é bonita, né, cara? Eu acho legal essa fé em você, Bruno. Eu tenho umas amigas que vivem essa mesma fé aí, aparentemente, que você. Acho legal, mas não é pra mim.
É claro que é para você. É para todos nós, todos que desejarem. Agora saiba que na entrada, quando você começa a colar na videira, você vem cega. Você vem descrente. Você vem sem o entendimento da outra palavrinha-chave desse versículo, do Evangelho da Glória de Cristo. Evangelho da Glória de Cristo, anota aí. É a mensagem, a boa notícia que Jesus entregou para nós há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás essa mensagem desceu na terra, foi entregue para nós. E existe poder nessa mensagem. O Evangelho tem poder, irmão. Porque o Evangelho é a palavra de Deus que tem poder para mudar qualquer realidade. A gente está falando disso essa semana, inclusive. Então eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Mas o que eu sei é, talvez você esteja cega para o tamanho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O tamanho do desejo dele de tornar você imitadora dele, imagem dele. O tamanho do desejo de Jesus de trazer pessoas nesta live fracas. Sim, eu me coloco na linha de frente. Mas que garante para nós de que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vem fraca, vem cega, vem do jeito que você tá. Porque a cada dia, o pão nosso de cada dia, eu te alimento, eu te sustento, eu faço seus olhos se abrirem para algo novo, todo dia. Essa fé, Jesus disse, faz com que a gente viva em novidade de vida. Uma vida abundante. Então você tem que desejar isso e buscar isso. Se você ama a sua vida, se você ama a sua família, você tem que conversar com Jesus sobre isso todo dia. Precisa botar intensidade, gente. Tem gente que ainda acha que é muita coisa a gente fazer uma live todo dia aqui. A gente parou agora por conta desses problemas de Covid e de Covid meio da Bruna e depois do nascimento da Betina. É claro que é todo dia, porque a oração do Pai Nosso já diz que é todo dia. A oração do Pai Nosso já diz que é todo dia. Pão nosso de cada dia. Vai comer um pão. Vai comer um pão aí no dia seguinte pra você ver o pão ruim que você come. Agora come um pãozinho fresquinho. Então, o centro mesmo da palavra de hoje que o Espírito pede para compartilhar com vocês, se você entrou aí depois, pega desde o início o devocional, vai valer a pena. Foi muitas chaves que a gente passou aqui para vocês. Cegueira. Cegueira vem do quê? Cegueira vem do quê? Essa é a principal chave de hoje. Cegueira vem do quê? Quando a gente fala de cegueira, a gente tá falando do quê? Fisicamente. Quando eu falo cegueira, a gente tá falando de quê? Não tem ninguém aí comigo no chat, né, velho? Que isso? Não tem ninguém no chat. Não é possível. Cego. O cego vem do quê? Cego vem do quê? Falta visão. Visão vem do não enxergar. Isso. Aprisionado. Olhos fechados. Olhos fechados. Olhos fechados. Falta de visão, a Flávia escreveu. A Lu Garrido, o Dani Nakamura, não enxergar. Aí agora, segura o testemunho. Nem contei pra Bruna porque eu lembrei agora. Deus fez eu lembrar agora. Era o que faltava eu te contar da conversa que eu tive com o evangelista Edson Salles. Edson Salles, se você tiver aí, um beijo no seu coração. Eu chamo ele de pastor, mas ele é evangelista consagrado lá na igreja dele. Ele é um homem, um ramo colado na videira, usado absurdamente por Deus. Por quê? Porque ele deseja isso. Deus quer usar todo mundo dessa sala abundantemente para o reino dele, para o crescimento do reino dele. O problema é que talvez você não deseje isso. Ou só deseja alguns dias e não todo dia. Ele quer pessoas todo dia com ele. Então, eu escutei um testemunho do Edson Salles, que tem um pastor lá da igreja dele, que era um cara normal, né? Uma pessoa com a família e tal. Um homem casado, com filhos.
E aí, de repente, pensa isso, cara. O cara adulto. Hein, Dani? Dani Nakamura, todo mundo aí. Palominha. O cara ficou cego. O cara ficou cego. De repente, o cara ficou cego. Imagina isso, cara. Colado na videira, hein? Tem gente que ainda acha, né? Que quando a gente tá colado na videira, que a gente não vai passar por nenhum perrengue na vida, nenhuma aflição. Que é isso? Aí que vamos passar. Mas para cada aflição, para cada vale da sombra da morte, Deus nos sustenta, dá aprendizado, lança a gente para mais profundo, para mais perto dele. Os 5 primeiros dias da Betina foram 5 dias terríveis para mim e para Bruna. Só para você saber. Na hora certa, a Bruna vai compartilhar o testemunho. Porém, na hora certa é de Deus. Porém, foi 5 dias aonde a gente amadureceu na fé. Coisas novas aconteceram em nós, dentro de nós. Deus fez coisas novas dentro de nós. A carne não queria, mas o Espírito queria. Então muitas vezes a nossa carne vai ser prensada. Jesus passou por isso e você quer ser imitadora de Cristo, não quer? Então pronto, velho. Você quer ser imagem de Cristo, não quer? Como a gente aprendeu aqui hoje? Então pronto. Mas Deus é fiel. E eu preciso ser fiel com Ele. Deus é fiel, isso é um fato. A palavra é um fato disso. Deus é fiel. Agora eu preciso ser fiel. E o que faz com que eu não seja fiel? Os meus olhos. Você imagina... Então, gente, é sempre assim, viu, gente? Quando... minha mãe que acompanha uma igreja lá, que tem um bispo e uma bispa, eles perderam um filho, cara. Davi perdeu um filho. É isso aí, cara. Mas a gente olha por quê? Para a eternidade. Eu não posso olhar só para essa vida. Anota aí uma coisa que veio agora. O apóstolo Paulo escreveu: se a sua esperança está apenas nesta vida, você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Nós cremos, como está escrito, que existe uma vida só na terra. Eu não fico em looping, indo e voltando. Mas o próximo passo é a eternidade com Jesus. Meus olhos precisam estar lá. Se você não pensar na eternidade, esquece. Mas vai vendo, deixa eu voltar aqui no pastor. Então o cara é cego. O cara ficou cego. Sabe o que a esposa dele fez, Bruno? Abandonou ele. Porque não falou, você ficou, eu não sou capaz de cuidar de você. Eu vou embora. Largou ele sozinho. Aí pra adiantar, ô Bruna Fagundes, você tá aí ainda? Eu não sei de qual é a cidade, depois eu vou querer saber, mas não sei qual é a cidade. Mas uma mulher da Bahia, anos depois, esse pastor cego, que ficou cego, ele continuou no ministério, ele continuou tocando a vida dele. Olha lá, tá aí, né? Uma mulher da Bahia, tipo a Bruna Fagundes. Deus falou com ela: vai para São Paulo, eu vou te dar um marido e você vai ajudar esse marido a caminhar. Ponto. Só falou isso. Vai. Não falou que é cego, mas vai. Precisa de uma pessoa para ajudar a caminhar, né? Só falou isso e ela foi obediente. Obediente na palavra que ela recebeu. Beleza. E ela encontrou com esse aí ela frequentou essa igreja, eles se conheceram, ela foi guiada pelo Espírito Santo, falou que queria ajudar ele, se aproximaram e casaram. Olha como Deus faz as coisas. Aí um dia, depois que ele estava casado com essa mulher, eu quis contar o testemunho completo para você ver que colar na videira não anula os sofrimentos nesta terra, mas para cada sofrimento nesta terra, você se aprofunda na fé. E sempre há oportunidade, e graças a Deus, de se aproximar na fé. Olha, perguntaram para esse pastor, porque a gente vai fechar nesse assunto de cegueira. O Deus desse mundo cegou o entendimento de que Cristo vive, de que Cristo é a imagem de Deus e de que o nome dele tem poder e autoridade para mudar qualquer realidade. A realidade. Mas tem uma coisa que impede você de ter a sua realidade mudada: os seus olhos.
Eu já vou responder você, Sabrina. Como saber que é Deus falando? Quando Deus fala, não existe dúvida dentro de nós. Essa é a primeira coisa. Mas eu te entendo, Sabrina. Eu te entendo. O que eu te aconselho? É muito forte essa pergunta da Sabrina, porque é uma dúvida de todo mundo. Como saber que Deus está falando comigo? Eu preciso, primeiro, ter uma intimidade com Ele. Porque eu posso ser enganado pelo meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas Deus sonda o Espírito. Estava falando isso com uma querida ontem também sobre isso. Então, o primeiro passo antes de você mudar, eu lembro que quando eu saí da Cielo, que eu pedi as contas, eu não fui para oração, eu não conversei com o pai, eu não pedi para ele me guiar, eu não tinha intimidade. Então, primeiro eu te aconselho a ter intimidade com Deus, para ouvir essa voz de Deus. E fale com Ele sobre isso. É da sua vontade que eu vá para o interior de São Paulo? Sim ou não? Não necessariamente ele vai te responder na hora. Não vai vir essa resposta no automático. Ele vai te responder na hora certa. Agora, enquanto ele não responde essa pergunta sua, essa dúvida sua, que é muito pertinente, ele quer você andando com ele. E às vezes ele vai falar, não é interior de São Paulo, é interior do Amapá. E se ele falar, você vai com alegria, porque ele falou com você. O problema é você ir para lugares sem estar em paz. Sem estar com a paz de Cristo. O problema é a gente tomar uma atitude sem estar alinhado, sem aguardar Deus falando. E, por exemplo, com Josué, Deus foi bem claro, Josué, dê 7 voltas na cidade de Jericó e aguarde, porque você vai ver o que eu vou fazer. E aí Deus fez o quê? Caiu as muralhas de Jericó aos olhos de toda Israel. Aí tem que aguardar, senão a gente acaba... O Edson, quando ele compartilhou esse testemunho do cego, e eu ainda não terminei o testemunho dele, o Edson falou, foi o centro da nossa conversa: ou eu vou ser obediente, ou eu vou sacrificar. Sacrifício ou obediência? O que você escolhe? Você quer ser obediente? Ou você quer não ser obediente e aí vai pagar o preço? Deus te ama da mesma maneira. Mas às vezes não. Muitas vezes a gente toma atitudes que não é aquilo que Ele quer e a gente paga um pedágio por isso. Um preço por isso. Aí vai ter que acontecer um sacrifício. Ele faz tudo de novo, é fato. Mas se a gente está falando sobre isso daqui, a gente não precisa tomar atitudes sem aguardar um posicionamento de Deus. Mas antes dele posicionar, eu preciso me posicionar nele. Vocês entendem? O que Deus mais gosta de fazer é falar com vocês. É falar comigo. O que Ele mais gosta e Ele está falando. O problema é que talvez alguns que é novo aqui no Coro na Videira acha que Deus vai falar assim: ô gente, é o seguinte, hein? Bom dia, minha filha. Vou pegar só o exemplo de você, tá, Sabrina? Não é que você não. Olha, eu desejo que você vá morar em Pindamonhangaba. Não. Deus pode usar uma pessoa. Pode vir a voz dentro de você que vai te dar a certeza que não é essa voz, mas é algo que vem aqui na sua cabeça, na sua mente, e que te fala: mano, Deus falou comigo, soprou. Eu sei que Ele falou. É experiência de fé, não se explica isso. Mas você sabe que Ele falou. E quando eu não sei que Ele falou, eu tô em dúvida, é porque Ele não falou. Mas calma aí. Calma aí. É muito importante esse entendimento. Chegaram para esse pastor, esse entendimento da cegueira, dos olhos, abrir os olhos para este entendimento. Falaram assim: poxa, você não fica triste, né, Bruna, de não enxergar? Você não fica triste de não ver as coisas? Sabe o que ele respondeu? Colado na videira. Deus vai fazer você começar a entender. Eu não consigo entender a Bíblia, eu leio, mas eu não entendo. É porque a leitura, o entendimento vem de Deus. Não é só leitura, mas é oração e meditação.
E você precisa de ajuda, de pessoas que te ajudem no início da caminhada de leitura bíblica. A gente tá aqui todos os dias, tá, Mari? Quanto tempo você tá aqui seguindo o Cola na Videira? Mara Reis. Alô, Mara Reis 440. Há quanto tempo você tá aqui no Cola na Videira? Você tem que entrar na Mulheres de Fé, que tem um encontro toda sexta-feira. A gente tem um encontro toda segunda-feira à noite também, você tem que entrar lá. Se você quer entender a Bíblia, você tem que estar com a gente aqui todo dia, seja na live e também nos encontros à noite. Quanto mais você buscar, mais você vai achar, ué. É lei da colheita. Eu planto e colho, tá escrito. Quantas pessoas que estão aqui nessa live, a Cíntia, por exemplo, tá aqui que eu tô vendo ela, não sabia ler a Bíblia há 2 anos atrás. Mas agora sabe. Por quê? Porque ela tá buscando. Entendeu? Ó. E ele falou assim, não, eu fico até feliz, porque como eu sou cego, eu só tenho uma visão. Eita, mano. Pega isso aí, velho. Ô, pastor, você não fica triste por estar cego? Você não era cego, você ficou cego, sua esposa te abandonou. Você teve que passar por um tempo sozinho, solitário na terra, mas não solitário nos céus. Aí Deus te deu uma mulher, poxa, legal, um testemunho, ela veio da Bahia, seguiu uma palavra, foi obediente. Vocês se uniram, mas você não queria enxergar? Você não fica triste de não enxergar? Ah, é muito forte, eu não teria essa capacidade, irmão. Mas nem ele teria, mas o Espírito Santo capacitou ele para responder e ele vive isso. Não, eu só tenho uma visão. Uau, a melhor visão é ele não perdeu. É isso aí. Agora, qual que é o problema nosso? Então ele respondeu, eu só tenho um lugar para olhar. Eu só tenho uma visão. Jesus, a imagem de Deus. A fé, irmão, nesta palavra. A fé nesta palavra. Você percebe que isso aqui é uma palavra? Isso é uma palavra. A Bíblia é uma palavra de Deus. É a palavra de Deus. Cada versículo é como se fosse um tijolo na construção de uma nova vida na sua vida. Só que você não sabe construir essa casa. Eu não sei construir essa casa. Eu preciso daquele que é o engenheiro, aquele que é o construtor, que a cada dia vai nos dar um tijolo para montar uma nova vida em nós e através de nós. Agora, eu e vocês, né, Betinho? A gente tem 2 visões. A gente tem 2 lugares para olhar. Esse é o problema. O cego entendeu isso e ele vive feliz nesta palavra. Eu só tenho um lugar para olhar. Agora eu e você, sabendo que existe um Deus neste mundo, que já foi vencido por Jesus, mas que tá doidinho para fazer todos os dias você tirar os olhos de Jesus. Todo dia ele se encarrega de alguma maneira de querer tirar os meus olhos de Cristo Jesus. Sabe o que faz a gente perder os olhos em Jesus? A dúvida. Quando você duvida, quando você está ansiosa, ansioso, angustiado, os olhos não estão em Jesus. E fique em paz em relação a isso, mas não está. Quando eu tô sofrendo por algum motivo, os meus olhos saíram de Cristo Jesus. Está escrito as histórias dos homens de fé. Mas quando todo mundo decide voltar aos olhos para Jesus, mesmo que a gente passe por um sofrimento físico, um sofrimento na terra, a gente está em paz. A palavra garante isso. Eu preciso só buscar isso. Então, veja, eu e você, a gente tem 2 olhares, 2 visões. Todos os dias você precisa fazer uma escolha. Olhar para o mundo ou olhar para Deus. Só que esse Deus, ele é mais materializado, né, irmão? Ele é nosso Pai. Ele é mais concreto. Ele foi revelado através de uma pessoa, como a gente leu aqui. Então é Jesus, que foi um ser humano, e eu vejo ele como se ele estivesse aqui na minha frente. Você tem que fazer esse treino. Ele está aí com você. Conversa com ele. Então muitas vezes a gente, nessa caminhada da vida, muitas vezes no dia, a gente tira os olhos dele.
Por isso a importância, por isso que Jesus diz pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia vai fazer com que você, Bruno, e todos dessa sala se blinde não, porque não é a pessoa que se blinda. Vai fazer com que eu entre para blindar vocês. Eu entro para blindar vocês se vocês olharem para mim. Só que vocês estão vivendo num mundo que existe um Deus que quer cegar você. É por isso que você está sofrendo, é por isso que eu sofro. Então, se você tem essa clareza, se Deus está falando com você, se você está fazendo sentido para você, é porque o próprio Jesus está falando com você. Eu quero que Deus fale comigo, Ele já está falando. Você não percebeu? Se alegre agora. Ele está falando aí. Olha o ensinamento desse testemunho. Olha a importância de um testemunho. O Edson poderia... O pastor poderia ter ficado quieto. O Edson poderia ter ficado quieto. Eu poderia ter ficado quieto e não compartilhar com você esse testemunho. Mas olha o poder de você compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Arregaça, Aba. O que é isso para quem é novo aí no Cola na Videira? O Aba, pai, significa no hebraico meu pai. O nosso pai, pai nosso. Aba, pai. Arregaça o nosso coração de amor. Muda o nosso coração. Agora, entenda isso. A importância do olhar. Faz uma avaliação. Principalmente agora na época da internet. Aonde estão os seus olhos, irmão? Quando você acorda, você olha para onde? Quando você passa o dia, você está olhando para onde? Você sabe. Você pode mudar isso agora. Porque quando eu olho, eu penso. Todo ser humano que respira, quando olha para alguma coisa, pensa. E conclui algo. E se comporta baseado naquilo que pensou. É ou não é? É. Então o olhar traz pensamento. Eu olho e penso. E esse pensamento pode gerar em mim comportamento. Esse pensamento pode gerar em mim sentimento. A fé anula tudo isso. A fé faz assim, ó, é mais simples. A fé faz. A fé é o seguinte: Jesus na sua frente dizendo, olha para mim e deixa eu colocar os meus pensamentos em vocês. E aí sim, vocês serão minhas imitadoras, meus imitadores. E aí sim, vocês terão a minha mente aí na terra. E aí sim, eu blindo você, eu blindo suas emoções, eu faço vocês nascerem de novo. Esse é o maior milagre que Jesus pode fazer em nós. Fazer a gente nascer de novo. Você consegue entender isso? Você está ouvindo? Você consegue entender? Não fica admirado apenas com o resultado de Deus na vida das pessoas. Deus precisa fazer você nascer de novo. Ele deseja isso. Porque somente quando eu nasço de novo que eu tenho a oportunidade de treinar esse olhar todos os dias em Jesus. Do contrário, eu não tenho esse entendimento. Do contrário, eu estou cego. Do contrário, eu não preciso dele, irmão. Do contrário, eu toco minha vida. Deus está preocupado com a fome da Etiópia. Ele não está preocupado com a minha vida. Quem te disse isso? Ele é seu pai? O que é isso? Misericórdia isso daí. Não quer, tá fechado. Mas se você desejar olhar para o Nazareno, se você pedir ajuda para ele, para tirar os olhares de lugares que você não gostaria de olhar, olhar a ex de não sei quem, a ex do seu marido. Fala uns olhares aí, Bruno, que a gente não deveria olhar. Eu sei que a Betina tá te olhando. Com zoião. Olhar pra, por exemplo, homens dessa... Eu era assim, homens. Segui um monte de mulher no Instagram. Que isso? Aí passa aí, você fica olhando. Esse olhar gera pensamento, e esse pensamento vai te lascar. Pra gente fechar. Era para ser mais curto o devocional, mas vocês estão aí até agora, então é porque Deus está aqui falando conosco. O João, até você que quer começar a ler a Bíblia, eu vou te dar uma tarefa e depois você vai me mandar um direct. Ó, quem quer ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, eu vou te dar uma tarefa e você vai me dar um feedback no direct, depois que você fizer a tarefa. Existe um livro lá no final da Bíblia, Primeira Carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, ó. Essa Bíblia tá meio esturricada, mas eu gosto dela, ó.
Oi, olha como ela tá, tadinha. Mas o mais importante é estar aqui dentro as palavras. Ó, primeira carta de João. Primeira carta de João. Você vai ler essa primeira carta de João. Aí vamos ver se você realmente está com fome de querer aprender a Bíblia. Se você está com fome de querer aprender a Bíblia, você vai... Não, só um minutinho, irmão, rapidinho. Ah, tá. Você vai ler essa daí. Aí é o seguinte. O apóstolo João, ele escreveu: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Você acha que a vontade de Deus é que você tenha uma religião? Nunca. Você acha que a vontade de Deus é que eu tenha uma religião? Nunca. A vontade de Deus, como a gente aprendeu aqui hoje, onde o apóstolo Paulo escreveu, é que nós sejamos imitadores do seu filho mais velho, Jesus. Isso não é uma religião, ele é uma presença, irmão. Ele é Mano, ele é tudo. Ele faz com que você nasça de novo. Ele faz com que seus comportamentos, seus pensamentos mudem. Ele faz com que você seja obediente, mesmo que desagrade alguém. Mesmo que desagrade seu pai, sua mãe. Mesmo que desagrade um amigo seu. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que nem todo mundo vai se agradar. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Já vai, filha. Então, faz uma reflexão agora. Aonde está os seus olhar? Sempre tem o que a gente melhorar. Você fica olhando a vida dos outros. Deus quer que a gente olhe para a palavra dele. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. É pedir. Eu quero andar apenas em uma visão, como o cego que eu compartilhei aqui com você. Ele falou, eu só tenho uma visão. Escreve aí no chat. Eu quero andar apenas na visão de Cristo. Reduz isso daí. Usa a criatividade. Dani Nakamura é criativo. Eu quero andar apenas nessa visão de Cristo. Eu quero andar apenas na visão de Cristo. E ele veio para isso, gente. Sabia disso? Logo aqui do lado, quando a gente leu de 2 Coríntios, a Bíblia diz: ora, tudo isso que foi falado aqui provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ao ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Cara, você pode estar preso, você pode ter inclusive matado alguém, você vai pagar um preço aqui na terra, mas Deus não desiste de você se você tiver um coração arrependido. Sabia disso? Sabia disso? Você pode ter adulterado, você pode ter cheirado cocaína, irmão, a noite toda aí a passada. Você pode ter feito o que for. Deus está falando para você: eu não levo em conta os seus pecados, porque isso daí já faz parte de todo mundo peca. Eu quero trazer vocês para perto. Eu quero que você confie na minha palavra. Está escrito. Eu quero que vocês confiem na minha palavra, porque eu confiei no meu filho Jesus para descer na terra e reconciliar vocês comigo. O Pai, irmão. Mano, você não teve pai na terra? Você tem um pai no céu. Você teve problema com seu pai? Você tem um pai no céu que acerta tudo isso daí para você, que coloca pessoas para te ajudar, que abre portas, que fecha portas. Só que você precisa colocar os olhos nele todo dia. E o que eu mais vejo é pessoas não tendo o desejo de olhar para a videira todo dia, porque acham um exagero. Não é um exagero. É tudo para mim hoje, mas se para você não é, tudo bem. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus também disse: se vocês conseguirem entender, se é que vocês conseguem entender, tá aqui o ensinamento. Ele respeita.
a sua decisão. Mas se você decidir olhar para Ele, se você falar assim, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero apenas uma visão. Às vezes, e aí o que é fato, e eu fecho aqui, o amor é tão grande. Por exemplo, eu amo tanto a minha esposa e minha filha agora. Me dá ela no colinho aqui, pra eu fechar com eles aqui na live, ela vai se aquietar. Assim como eu amo minha família, eu não quero dividir minha família com ninguém. Eu tenho uma aliança nova aqui na minha casa. Uma nova aliança foi feita aqui em casa. Deus reconstruiu minha família. Eu traí minha esposa, irmão. Ó. Não, deixa eu pegar ela aqui. Ai, meu papaizinho. Oh, meu papai. Vem, papaizinho, vem. Mas gosta desse papai. Vê com o pipipipo. Uau, a gente tá aqui na live. A gente já vai encerrar agora. Ô, gente, presta atenção. A gente mora num apartamento muito pequenininho, então tudo acontece no mesmo espaço, tá? Então, desculpa o choro, alguma coisa assim, mas aqui é vida real. Ó, aí é o seguinte, né, Betina? A Betina vai saber desde o início, ela já sabe que o papai pisou na bola. Mas Jesus fez o papai nascer de novo. Aí, o que acontece? Ô, meu bebezinho. Ó, ela quer falar. Aí, o que acontece? Meu bebê. Ela não vai acho que parar, não. Olha, gente. Gente, olha aqui o pessoal da videira. Olha aqui o pessoal da videira, gente. A Betina, promessa de Deus. Olha aqui, filha. Olha lá o pessoal ali, ó. Olha lá. Tá vendo ou não? Ô, gente, é o seguinte, ó. É o seguinte. Eu não quero dividir esse amor. Eu não quero dividir esse amor com ela e nem com a Bruna. Com ninguém. Para que tudo isso que você aprendeu hoje dê certo na sua vida, você precisa olhar apenas para um lugar, se relacionar apenas com uma pessoa. Não adianta você crer em Jesus, e ele disse, não adianta servir 2 senhores, não tem como. Se você acredita em qualquer outra coisa que não seja nele, paraleliza com ele, coloca pessoas no lugar dele, coloca religião no lugar dele, coloca fanatismo no lugar dele, coloca rituais no lugar dele. Presta atenção, não. Ele quer só você, filha. Ele é um noivo. É como um casamento. E não importa, a gente acabou de ler. Deus não levou em conta os seus pecados. Você pode ter feito o que você quiser na sua vida. Agora ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma família, como ele me deu. Entendeu? Olha aqui que linda. Então, quem entendeu isso? Avalia agora. Eu tô colado na videira, mas eu ainda olho pra prostituição. Eu ainda olho para ex, eu ainda tenho amante, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Eu olho apenas pra religião, eu acho que é uma religião. Sabe, eu não sei aonde é. Vem alguma coisa pra você, negócio de olhar? Eu fico só me preocupando com os meus problemas. Eu fico só preocupado com os problemas financeiros, que é o que mais domina a gente. Eu fico olhando pra onde? Eu fico olhando pra onde? Pra onde você fica olhando? Pra dúvida. A dúvida é uma sinalização da falta de fé. A dúvida é uma sinalização da falta de fé, né, Betina? Por que você tá aí mostrando a Betina? Eu não tô mostrando não, eu tô na minha casa, vida real. Ela tá chorando, ela precisa vir no meu braço. E olhar pro passado, entendeu? Quem vai culpar? Gente, eu preciso encerrar. Deus falou com vocês? Pronto. Papai vai fazer só uma oração, tá, filho? Como é que fica pra vocês? Depois eu vou até ver no gravado. Eu não assisto os devocionais gravados, mas eu quero ver o barulho. Pra ver como é que fica pra eles, tadinhos. Mas vocês entendem. Insegurança. Aonde estão os seus olhos? Agora, não adianta vir com a questão assim, não, Bruno, mas eu não consigo, mas é difícil. Não, Bruno, então, Deus reconstruiu sua família, mas o meu caso é diferente. Sempre vai ter uma... Não vem com esses negócios aí não, porque isso é só você não querendo soltar o controle na mão de Deus. Deus abre o mar, irmão, se for necessário. Deus move montanhas pra você. Deus, ele é Deus. Deixa eu dar um oi. Ele é seu pai. Bruninha quer dar um oi pra vocês. Saudade. Oi, gente. A galera ficou até o final, né, gente? Deu 1 hora de devocional. Vocês sabem que se deixar a gente fica 2. Mas de dia de semana, né? Não adianta. Deus mandou ficar, a gente fica, a gente obedece. Depois a gente vai correr atrás do resto aqui. Ela adora, ela fica calminha quando o Bruno faz
Olha lá, eu chorando. Vocês fazem parte disso, hein, Lumayuma? Ó, essa galera, você que é novo aqui no Cola na Videira, que tá só há alguns meses, seja bem-vindo aqui. É que tem uma galera aqui que entrou com a gente em 2020, dia 18 de março de 2020. Lívia, Andréa Goulart, Palominha, o marido dela, a Kelly, a Chibatinha, Cíntia Santiago. Todos eles acompanhavam quando a gente não era nem pai e mãe, mas a gente já declarava que nós seríamos pais. E eu enchi o saco disso. Betina, Beatriz e Davi. Bruna disse que quer parar na Betina, orem por mim. Bruna quer que eu faça como é que é? Vasectomia. Aqui não vai fazer vasectomia, não. Já tô falando aqui ao vivo. Ela vai ser filha única. Não. A gente não leva em conta os primeiros 3 meses o que a mãe fala. Depois nós veremos. Enquanto isso, a gente se cuida. Mas é uma bênção pesada, né? Se fosse gêmeos, hein? Se fosse Betina e Beatriz, hein? Tinha que ter uma equipe. Do céu, gente do céu. Então, a fé é isso, gente. É a gente trabalhar em cima do que nossos olhos não vê. A gente não via Betina. A gente não via a gravidez. Antes, a gente também não via nosso casamento reconstruído. Mas pela fé, a gente já enxergava. Mas eu preciso olhar para a videira, para Jesus. Há apenas uma visão. Se eu paralelizar a visão, olhar para o mundo e olhar para Jesus, conversa com ele sobre isso. Eu quero apenas olhar para você. Me ensina, muda o meu caráter, muda o meu coração, traz os seus pensamentos para mim, Jesus. Eu preciso de você. Então, Jesus, o meu pedido agora é que no teu nome, que está acima de qualquer nome, todo nome, como você diz e como está escrito, que esse entendimento maravilhoso, glorioso, tenha sido revelado para 100% das pessoas da live e de quem está no gravado. E você que está na live, olha a importância de você compartilhar com alguém. Amém? Amém? Vá guiado por Jesus, pelo Espírito Santo. Olha a importância de você compartilhar com alguém este devocional. De você pegar esse dedo e falar assim: Jesus, me mostra. Traz uma pessoa na minha mente. Ele vai trazer, se é que já não veio. Uma pessoa que precisa escutar tudo que foi liberado aqui nessa live. Tudo que veio de Deus, irmão, nesta live. Pega e compartilha. Faz esse movimento. Porque Deus vai te dar experiência de fé. E vai dar experiência de fé para a pessoa. Você vai ver como Deus usa. Você vai ver como Deus responde a oração. Só o fato de você falar com Ele antes de mandar para alguém. E a pessoa depois vai dizer para você como eu precisava escutar essa palavra. E aí você vai ter a certeza de que Deus falou com você. Você vai ter a certeza de que Jesus usou você. Você vai ter a certeza que você foi uma imitadora, um imitador de Cristo. Gente, fiquem com Deus, compartilha com alguém em nome de Jesus. Vai ficar gravado no IGTV e no YouTube. Agora a gente vai gravar nos dois, pra gente poder atingir mais pessoas. Logo a gente vai dar o testemunho dessa promessinha de Deus. A cara da Bruna, gente. Graças a Deus, né? Eu pego ela no colo, às vezes eu olho e falo: Jesus, sou eu. Ela faz o resgate. Quem é terapeuta aí? Tem alguém terapeuta aí? Ela faz o resgate da criança dela todo tempo. Todo tempo, tô resgatando minha criança. Todo tempo ela faz o resgate da criança interior. Renatinha, Cris, Cíntia, Palominha, Margarete. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda um direct pra mim, eu respondo lá, tá? Eu respondo lá e a gente vai junto aí, colado na videira. Só faz sentido. Erilândia, Ceará. Alô, Ceará. Palominha. Só faz sentido caminhar nessa fé junto. Sozinho nem é pra isso que Jesus veio. É comunidade, é família. A Nath, Nath, tem um WhatsApp seu que eu preciso abrir lá pra ver. A Nath. Tem um WhatsApp dela que eu acho que ela quer falar com a gente. Você voltou, Nath, já pro Brasil? Oxe, faz tempo. Eu não sabia. Fala pra ela, Nath, faz tempo. Nath, a calça que eu comprei sua foi a única que serviu durante o final da gestação. Salvou. Da Nath? É, aquele de lá no CrossFit. Ah, no primeiro devocional presencial que a gente fez em São Paulo, foi num box CrossFit Santana. Foi maravilhoso fazer o estudo da palavra presencialmente em um box de CrossFit. Deus é o Deus do improvável. Foi maravilhoso. Aliás, a gente está querendo já fazer o próximo devocional presencial
E a gente queria até ter um lugar fixo. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Deus já colocou isso no meu coração, eu compartilho com vocês aí. A gente quer ter um lugar fixo, uma vez por semana, para estudar a palavra olhando nos olhos. Se alguém souber de algum espaço, alguma sala, Deus está pedindo para a gente poder se encontrar mais presencialmente para estudar a palavra. Se alguém souber de algum espaço aqui em São Paulo, alguma sala, enfim, manda pra gente. A gente está pesquisando, guiado pelo Espírito, orando, pedindo direcionamento para Deus, e nós não se preocupamos do tipo assim, ai, como será? Será que é? Será que não é? Não, mano, quando for, Deus vai pôr. Como ele pôs, por exemplo, o Box CrossFit Santana. O Boi me ligou e falou, vem fazer aqui. Quer? Quero. Porque antes de nós queremos, Deus quis. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Tamo junto, colado na videira. Pra onde? São Paulo ou pode ser ABC? Aonde Deus mandar. Pode ser aonde Deus mandar, gente. Aonde Deus mandar. A gente vai ter um carro, se Deus quiser, em nome de Jesus. E esse carro é para a glória de Deus. Então, por exemplo, a gente mora longe do ABC, mas se ele der o carro, significa que esse carro é para a obra, é para o projeto. Então esse carro nos leva até o ABC, se for necessário. Entendeu? E aí a gente mora aqui na região de Barueri, Alphaville. A Betininha. Vocês estão mais em Portugal? Hã? Vocês não estão mais em Portugal? Nunca estivemos, mas quem sabe um dia. Me lembra de falar disso daí com você. Por que, amor? Você estava em Portugal? Me lembra de falar esse negócio de Portugal aí. Beleza, gente? Tchau, gente. Fiquem com Deus aí. Vocês não aguentam mais minha voz, não? Não, Bruno, claro que não, porque a gente não fica ouvindo você. Eu sou a voz de Deus. Que bom. Fiquem com Deus. Compartilhe com alguém, não esqueça. Tchau, gente. Até amanhã. Dormiu. Tchau, tchau.